capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Algum irmão está com dificuldade de achar esse texto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mane, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Palavra do Senhor, demos graças a Deus, oremos. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite, por esse tempo. O Senhor traz o teu povo a te adorar. O Senhor reúne a tua igreja em toda a face da terra neste dia para te cultuar, em reconhecimento de que tu és Deus, em reconhecimento de que tudo está em tuas mãos, e o reconhecimento da nossa surpresa em saber que, a despeito de quem somos, o Senhor nos ama. A despeito do que fazemos, o Senhor nos ama. Nos ama de tal forma que tens nos dado a tua instrução para não pecarmos contra ti e sermos amaldiçoados. Nos ama de tal forma que tens nos dado a tua instrução para não pecarmos contra ti e termos uma vida agradável diante do Senhor e abençoada por o Senhor. Obrigado por esse amor que nos dá a tua palavra. E agora, encontra o nosso coração, a nossa vida com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Um pouco alto. Quando eu começar a pregar mesmo, os irmãos vão sentir nos ouvidos. Muito bem, irmãos, nós temos meditado nesse ano e nos próximos 2 anos, provavelmente, sobre o Sermão do Monte. Temos procurado compreender o que é viver a vida diante de Deus segundo a lei de Deus. Mas ao longo desse tempo nós vamos ter alguns momentos de interrupções no sermão, para gastarmos um tempo pensando sobre algumas coisas que nós temos negligenciado na nossa meditação, no nosso estudo da Palavra de Deus. Nós somos uma igreja que, tendo começado em 2009 a nossa caminhada,
esse ano completa 9 anos. 9 anos que estamos andando juntos. Alguns já 9 anos, outros com menos tempo. Nós temos um bom tempo andando juntos. E ao longo desses 9 anos nós temos negligenciado pensar, refletir, expor sobre alguns temas cruciais na vida cristã. E temas que, mesmo expondo a Escritura, nem sempre nós vamos chegar neles porque não estão no texto. Então nós não somos uma igreja que usa a Bíblia como pretexto para falar o que nós queremos dizer. Nós não usamos a Bíblia para dar carapuça em ninguém. Então, se não está no texto, nós não falamos. Então, como nós temos uma sequência de exposições que dificilmente vai entrar em alguns temas, então Deus tem colocado no meu coração tratar com vocês em alguns momentos assuntos que nós precisamos tratar biblicamente. Principalmente porque a característica dessa igreja é uma característica um tanto quanto estranha. Todos nós viemos de alguma igreja. Durante muito tempo nós éramos membros de alguma igreja. Eu fui pastor presbiteriano 14 anos. Minha vida toda foi uma vida presbiteriana. Mas como essa igreja é uma igreja de confissão reformada, não muda muita coisa para mim. Continuamos crendo nos mesmos símbolos de fé que os presbiterianos creem. Temos visão diferente sobre a maneira de se viver o reino de Deus e a obediência à palavra, mas não temos tantas diferenças doutrinariamente. Então, para mim, o impacto não é tão grande. Eu não precisei sair de uma igreja e vir para a nossa igreja e viver extremos daquilo que eu acreditava. Então, para mim, é uma coisa muito tranquila, muito light. Mas essa não é a experiência da maioria de vocês. Vocês têm vindo de igrejas que não tinha a confissão reformada. Vocês têm vindo de igrejas que às vezes sequer vocês tinham identidade, a não ser um nome usado. Eu sou da igreja tal, mas você nem sabe o porquê é daquela igreja, nem o que ela acreditava, nem a forma de governo dela. Você não sabia nada da igreja que você veio. Essa é a história da maioria de vocês. Então, se lá faltava a identidade, vocês chegam nessa igreja querendo entender, tá, e qual é a identidade nessa igreja? Só que lá tinham alguns assuntos que eram batidos, martelados, e vocês foram catequizados dentro de alguma visão, e aí quando chega aqui nós não tratamos, não ensinamos, não catequizamos. E aí o que é que a gente tem visto na vida de vocês realmente? Que na cabeça de vocês funciona mais ou menos assim. Uma igreja de confissão reformada é uma igreja que pensa totalmente o contrário de tudo que eu pratiquei na outra igreja. E então, se lá eu fazia isso e vivia assim, nessa igreja, só fazer o contrário, está tudo certo, agora eu sou bíblico. Boa parte de vocês vieram de igrejas, por exemplo, onde a liturgia incluía sapatear, pular com 2 pés na parede, bater palma. Aí você vem para uma igreja reformada e fala, só fazer o contrário. Pronto, você vira uma múmia. Pronto, agora eu sou bíblico. Você não tem coragem de levantar a mão, você não tem coragem de fazer nada de expressão na sua adoração. É só ser uma múmia que você virou uma pessoa de confissão reformada. Lá vocês iam para o monte, oravam, choravam, jejuavam, faziam um monte de coisa. Aí vem para a igreja de confissão reformada. Não, a igreja de confissão reformada a gente não ora. A gente vai lá, reza, faz Pai Nosso, Ave Maria. Não, aqui não tem Ave Maria. Credo apostólico. Pronto, agora sou de uma igreja de confissão reformada. E ainda assim, agora eu não oro, não jejuo, agora eu sou bíblico. E você acha que isso é ser bíblico? Você percebe, a maioria de vocês vieram de igrejas onde ser bíblico agora na cabeça de vocês é simplesmente fazer o contrário do que vocês faziam antes.
E vocês acham que isso é segredo? Então, por isso, nós precisamos refletir sobre alguns temas. Porque nenhum extremo representa o ensino bíblico. O ensino bíblico não é conhecido se eu estou numa ponta ou na outra. O ensino bíblico é conhecido pelo que a Bíblia diz. Não se julga a verdade de Deus determinando comportamentos de oposição. A verdade de Deus não está em comportamentos que se excluem, mas naquilo que Deus declara. Ponto final. Então, esse ano a gente vai ter um tempo para pensar sobre algumas questões, como a adoração. E a gente não pode continuar achando que vir na igreja e adorar a Deus é ser frio, é não ter vida, é não ter emoção. A gente precisa pensar um pouco sobre vida no Espírito. O que é viver no Espírito Santo de fato? Se não é maluquice de sapatear, pular, achar que a igreja é o globo da morte, que o cara sai rodopiando, se isso não é vida no Espírito, também não é vida no Espírito ser apático na relação com Deus. Não é vida no Espírito quando você já não consegue orar pela desgraça da vida que você vive, pelo pecado que você pratica. Não, isso também não é vida no Espírito. Isso é carnalidade mesmo. A gente precisa refletir melhor um pouco sobre cura divina. Antes vocês oravam para Deus curar pessoas, hoje vocês têm medo de orar. Então percebe, há muitas coisas que a gente precisa parar em algum momento da nossa exposição e dizer: Senhor, nos ajuda a pensar biblicamente sobre esses assuntos, porque esses assuntos fazem parte do nosso dia a dia. E um dos assuntos que vocês, de uma forma pecaminosa, trazem para uma relação de vida reformada é: lá na igreja onde eu vivia, eu dava o dízimo, eu dava oferta, eu dava a minha casa, vendia o meu carro, entregava na igreja, na campanha X, Y, Z, e lascava todinho. Agora, numa igreja bíblica, não precisa dar dízimo também, tem uma oferta lá, tá bom. Então nós entendemos, irmãos, como corpo de pastores dessa igreja, que a gente está cansado. Eu realmente, como pastor de vocês, estou cansado de viver essas oscilações. Tem mês que a entrada dos dízimos é uma bênção, outro mês é uma desgraça total, não paga as contas. Aí a gente tem que vir à frente, fazer uma exortação, sabe, se cansa, porque a gente está fazendo exortação porque não existe um ensinamento ainda estabelecido. Só por isso. Então, como pastor, eu tenho que pensar: bom, eu também sou culpado, eu nunca parei para dizer a essa igreja o que a Bíblia ensina sobre dízimo. E eles estão trazendo conceitos errados. Não adianta eu dizer para você que dízimo não é barganha com Deus. Aí você pega essa informação: já que não é barganha, então também o Senhor se agrada porque eu der para Ele. Ganho 10 mil, deveria dar 1.000 de dízimo, não, eu dou 100 reais, tá bom, o Senhor se agrada porque não é barganha mesmo, não vou ganhar nada com isso. Aí o cara então assim: Deus ama quem dá com alegria. Eu dei 100 reais com alegria, olha, o Senhor me ama. Era para dar 1.000, ele deu 100 com alegria e acha que está certo biblicamente, porque ele deu com alegria. Então nós precisamos parar, e hoje eu quero parar para pensar com vocês um pouco sobre a questão do dízimo. Algumas questões que vocês precisam aprender biblicamente para parar com essa cachaça, com a maconha doida que às vezes vocês fumam, de que o dízimo é barganha, ou o dízimo, se não é barganha, eu não tenho responsabilidade de dá-lo. E aí tem um monte de igreja dizendo agora, né, que dízimo também não é bíblico, era da velha aliança. Eu disse: toma, a ignorância é profunda. Por isso que dizia aquele humorista, né, da escolinha do professor Raimundo: a ignorância astravando o progresso da nação.
No nosso caso, a ignorância astravanca o progresso espiritual. Quando eu ouço o cara dizendo que dízimo era coisa da velha aliança, eu digo: Senhor amado, onde esse rapaz estudou? Que seminário ele fez? Que estudo teológico esse rapaz aí andou fazendo? Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e comece a olhar comigo essa questão do dízimo. Eu quero que você observe o texto que nós lemos lá de Melquisedeque, para você começar a entender algumas coisas. Eu quero definir primeiro com você o que é o dízimo. O que é dízimo na Bíblia? Para você entender isso, você precisa entender uma questão hermenêutica extremamente importante. Eu ouço essa ignorância hermenêutica em sala de aula 3x4, principalmente por alunos novos de teologia. Pastor, onde está escrito na Bíblia? O irmão não entendeu nada de como se interpreta a Bíblia. A Bíblia, irmãos, não é um livro ocidental. A Bíblia não faz descrições preceituais e conceituais. A Bíblia não é um livro de filosofia ou de definições científicas. A Bíblia foi escrita no mundo oriental, dentro de um mundo oriental, no mundo semita, dentro de um mundo semita, no mundo judeu, onde eles pensavam seus conceitos à luz de imagens. Eram através de cenas, através de histórias, que eles definiam a verdade para eles. Observe, a maior parte do ministério de Jesus é ensinando o quê? Parábolas. Por que Jesus falava por parábolas, que são histórias? Porque o povo judeu, o povo oriental, ele entende definições por histórias. Então, à luz da história de Melquisedeque, nós temos como definir o que é dízimo. E então não vai exatamente estar como eu vou dizer, mas eu quero lhe mostrar na história que cada elemento do que eu lhe disser está aqui. É só você olhar a história. Então me permita definir, eu quero que você anote se você tiver um papel. Até porque depois eu vou precisar que você me mande, porque eu vou esquecer a definição que eu vou dar. Dízimo na Bíblia toda, não é apenas no Antigo Testamento que eu quero mostrar hoje, na Bíblia toda, é o sinal visível de reconhecimento de que tudo o que existe, dízimo é o sinal visível de reconhecimento de que tudo o que existe e tudo que você tem pertence a Deus e não a você. Dízimo é o sinal visível de reconhecimento de que tudo que você tem, de tudo que existe que você tem, pertence a Deus e não a você. Observe então agora essa história. Aparece um homem sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a descrição do versículo 18, Gênesis 12, que de uma forma misteriosa traz pão e vinho. Você entende por que em Hebreus ele é associado ao ministério de Jesus? O que é que nós vamos celebrar daqui a pouco? Eucaristia, que é feito de quê? Pão e vinho. Esse sacerdote é um sacerdote
Nós não sabemos muita coisa sobre Melquisedeque, porém nós temos uma certeza, segundo Hebreus: ele era um sacerdote celestial, ele não era humano. Esse homem aparece na vida de Abraão num momento muito interessante. Se você olhar o capítulo 14, houve um conflito entre os reis na Mesopotâmia, e um rei, versículo 9 do capítulo 14, chamado Quedorlaomer, passou a dominar outros reis e a tomar as posses deles. E ao fazer isso, ele tomou as posses do rei de Sodoma e Gomorra. Versículo 11: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. E eles guerreavam por acreditar que territórios poderiam ser tomados para si. Os homens lutam, guerreiam, brigam porque eles acreditam de uma forma insana que de alguma forma eles podem ser donos de alguma coisa. Eu acho engraçado que Deus deixa os homens viver na sua estupidez, na sua insensatez, deixando os homens conquistarem coisas para que isso é meu, vírgula. O Senhor deixa você viver na ignorância, achando que você tem alguma coisa, para que no dia do juízo Ele possa passar na sua cara o que estava no seu coração. E esses reis saíram para guerrear, e esses reis saíram para se degladiar, porque eles queriam tomar terra, posse, os bens dos outros. E aí o doido do Quedorlaomer vai lá e toma a terra de Sodoma e Gomorra. E ao fazer isso, o versículo 12 diz que eles também se apossaram de Ló, que era filho do irmão de Abraão. Eles não querem apenas dominar o que existe, eles querem dominar também pessoas. E ao fazer isso, ao tomar então Ló, a sua casa, os seus bens, versículo 13 diz que veio um que escapara daquele conflito e contou para Abraão o que aconteceu. E Abraão então, diz o versículo 14, ouvindo isso, fez sair 318 homens. Toma-te, agora apareceu a universal do reino de Deus. Campanha dos 318. Eu quero que volte o que é meu agora. Abraão saiu com 318 homens dos mais capazes e perseguiu aos homens de Quedorlaomer. E ao repartir esses homens, versículo 13, ele trouxe de volta tudo. Ele tomou, matou os homens à espada e recuperou tudo e trouxe Ló de volta com a sua família salva. Versículo 17 diz que após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Aquele rei que foi humilhado, aquele rei que foi desapropriado dos seus bens, despojado dos seus bens, vem ao encontro de Abraão. E nesse momento há uma interrupção na narrativa. Se você pegar o versículo 17, que diz que esse homem veio ao encontro de Abraão, e você pular então para o versículo 21, diz: então disse o rei de Sodoma a Abraão. Você percebeu que o texto faz todo sentido sempre que está no meio? A narrativa faz todo sentido se você pular do versículo 17 para o 21. O que está fazendo o versículo 18 ao 20 numa narrativa que não precisa dessa história? O que está fazendo essa narrativa que não faz sentido nenhum no primeiro momento, porque trata de um homem que sequer estava na história, chamado Melquisedeque? Que sentido faz essa história de um homem chamado Melquisedeque, que é rei de Salém, e Salém sequer existia? Não sei se você sabia disso, Salém não existia. Daí a grande incógnita, que papo é rei de Salém? Onde ficava Salém? E não existe. Agora é engraçado que a nossa ignorância é porque a gente não estuda os escritos rabínicos. Para o judeu sempre foi claro o que era isso aqui. Salém é a mesma raiz hebraica de Shalom, o rei da paz.
ele não estava se referindo a uma cidade. Ele estava se referindo a alguém que representava a paz no meio do conflito. E que era esse conflito? Em que se baseava o conflito? Acharmos que o que temos é nosso, e que o outro tem é dele, por isso pode ser tomado. Eu posso tomar algo de alguém e pronto. E eles se matavam, se degladiavam, eles se oprimiam, porque a guerra deles era ter e ter, posse. Agora Abraão foi lá, até então Abraão, desce o cacete nos caras, mata o fio da espada os opressores, e Abraão toma tudo. Você entendeu agora? Abraão tem tudo. Agora aparece para ele o rei da paz, porque o rei de Sodoma foi lá pedir de volta apenas as pessoas. A ideia é mais ou menos assim: rapaz, se eu não dei conta de Kedorlaomer, ele desceu um pau na gente aqui, matou o nosso povo, levou tudo, tu acha que eu vou dar conta de Abraão? Não, então eu vou lá só pedir para ele ser misericordioso e me devolver pessoas. Então nessa narrativa vem a interrupção para nos corrigir a visão. Corrigir a visão, primeiro nos lembrando que de fato não há nada que tenhamos que não pertence a Deus. Observe que é essa a frase que Melquisedeque vai dizer. Ele diz que ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Onde foi que você viu isso pela primeira vez em Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A lógica é muito simples. Por que vocês estão guerreando por ter, vocês estão se oprimindo, vocês estão roubando uns aos outros? Por que vocês estão fazendo isso se nada pertence a vocês? Se tudo pertence a Deus que criou os céus e a terra. Você compreende? Você pode dizer que você é dono de alguma coisa em três situações. Primeiro, se você criou alguma coisa. Mas se você criou do nada, porque se você cria alguma coisa a partir de alguma outra coisa, você é devedor daquele que é dono da outra coisa. Então, dentro dessa visão, nós não temos como criar de fato nada para que seja nosso. Quem é o único que cria do nada e não deve nada a ninguém porque ele criou tudo do nada? Deus. É isso que em Gênesis 1 nós dizemos que é a criação ex nihilo, a criação do nada. Não havia nada e Deus trouxe a existência. Então ele de fato é o único criador original. Eu não posso criar absolutamente nada. Eu posso apenas modelar o que existe a partir de alguma coisa. Então eu não posso ser dono porque eu não crio. Você poderia ser dono de uma outra forma. A pessoa que criou poderia lhe vender. Em que lugar Deus colocou o mundo dele criado à venda para o homem? Havia uma disputa entre Portugal e Espanha na época das grandes navegações e expansão para a América. E a Espanha chegou aqui no Brasil primeiro do que Portugal. O papo de que o Pedro Álvares Cabral chegou primeiro aqui é cachaça portuguesa. É melhor tomar os vinhos deles, são melhores. As cachaças brasileiras que entendem de cachaça. Não, os espanhóis chegaram primeiro. E exatamente por causa dessa
na América Espanhola, Portugal, que estava preocupado com a Índia, estava preocupado lá com a África, decidiu explorar aqui, pegou o Brasil. Uma parte que a Espanha ainda não tinha conseguido chegar efetivamente, ela estava chegando, já havia um território espanhol ali pelo Rio Grande do Sul. Aí Portugal vai lá e requer para si o direito do Brasil. Olha a desgraça que aconteceu na nossa história. Sim. De lamentar a nossa formação portuguesa. É por isso que a gente é do jeito que é. Se a gente tivesse uma formação espanhola, o Lula já estava preso há muito tempo. A gente não estaria nessa sofrência miserável, quase com uma torcida de time de futebol lá esperando para ver se o cara vai ser preso. E aí tem uma história engraçada, porque então a Espanha entra em conflito pela terra. Você percebeu de novo a ideia doida? É meu, eu cheguei primeiro. Aí eles recorrem à Santa Igreja Católica para que ela desempatasse a briga dos dois. E aí qual foi o critério que a igreja usou para desempatar o negócio? É que a igreja tinha o testamento de Adão, que agora estava em posse da igreja, e a igreja podia repartir a terra. Toma, agora foi e com força. E em nome do testamento de Adão, a igreja repartiu, ou seja, a igreja se achava dona do mundo criado, como se Deus tivesse dado isso por herança. Perceba, também não há possibilidade de você ser dono de absolutamente nada no mundo criado por Deus, porque Deus não colocou à venda, Deus não deu testamento disso. E então quando Melquisedeque diz, olha, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, ele está dizendo, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Até porque Shammai Vehaaretz em hebraico significa a criação de toda a galáxia, de tudo que existe. Não é apenas do céu que você vê, apenas da terra que você habita, mas todo o universo criado pertence ao Senhor. E por que vocês estão guerreando? Por aquilo que não pertence a vocês. Por que vocês estão se matando? Por aquilo que não pertence a vocês. Muito bem, Abraão, você desceu o pau do Kedalaomé, tirou tudo que ele tinha, pegou as pessoas. E o que você vai fazer agora, Abraão? Você tem duas opções. Você tem a opção de ser como eles. Um homem estúpido, ignorante, achando que é dono de alguma coisa. Ou um homem de Deus, que compreende que nada e absolutamente nada é seu e tudo é do Senhor. E então, esse sacerdote, versículo 20 diz, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus adversários nas tuas mãos. É para você entender que o que você tem não é força tua. Você está entendendo agora outra questão? A gente puxa um óculos louco, primeiro para achar que a gente tem alguma coisa, segundo para achar que foi nossa força, nossa capacidade, nosso mérito. Eu consegui. Não, você só tem nas suas mãos porque Deus te deu. E isso não necessariamente significa que Deus está te abençoando. Kedalaomer também tinha vencido a batalha. E quem deixou ele vencer foi Deus, para amaldiçoá-lo. Nem sempre que Deus permite você ter alguma coisa significa que Ele está te abençoando. Muitas das vezes Deus permite você vencer o teu adversário para te amaldiçoar, cegando o teu entendimento de que você não passa de um ladrão, um opressor e nada mais do que isso. Para que Abraão não se tornasse esse homem corrompido com os bens recebidos, versículo 20 termina com a frase, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Por que foi que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Porque o dízimo é o sinal visível de que tudo que existe e tudo que você tem pertence
você vai entregar o dízimo. E isso será a lembrança de que você não tem nada, de que tudo pertence a mim. Eu acho legal quando você estuda então a gematria. Gematria é uma área de estudo da exegese bíblica que tenta entender o simbolismo dos números. Em vários textos, e dependendo dos gêneros literários, então entenda, não é em todo o texto bíblico, isso depende do gênero literário que você está lendo. Os números podem ter significados. Só para você pensar de uma forma bem interessante, por que Deus exigiu o dízimo? Por que Deus exigiu 10%? Primeiro, lembre-se que quem está vindo buscar esse dízimo é um sacerdote do céu, é um sacerdote celestial. E desde quando no céu precisa de dinheiro ou precisa de bens do mundo material que nós vivemos? Desde quando Deus precisa de algum centavo seu? Desde quando Deus precisa de algum bem seu lá no céu? Não seja ridículo. O que a gente tem aqui é ridículo perto do que Deus tem no céu. Só que o nosso materialismo é tão ridículo que as pessoas continuam achando que lá no céu tem ruas de ouro. Os irmãozinhos na época do fogo cantavam, né? Por essas ruas de ouro eu andarei. Toma, tinha isso aí andando. Não, eles não entenderam a linguagem apocalíptica, irmãos. Não é ouro literal, não. É algo muito maior que ouro. Deus não precisa. Ouro é ridículo para Deus. Ouro é coisa pequena para Deus. Você acha que Deus precisa disso? Aí agora Abraão pega, separa tudo, tira o dízimo e dá na mão de Melquisedeque. E Melquisedeque diz: não precisa não, só queria ver como é que estava seu coração. Foi isso? Não, ele pega o dízimo e ele leva para o céu. Isso aqui tem muitas implicações escatológicas, mas não dá tempo de falar sobre isso. Ele realmente recebe o dízimo das posses que Abraão retirou de Quedorlaomer, que por sua vez tinha tirado do rei de Sodoma. E para que isso? Para tornar visível a Abraão que tudo o que ele tinha era do Senhor. Por que 10%? Porque esse era o número no mundo antigo que representava a totalidade de alguma coisa. Você pode estudar a gematria dos povos antigos da época dos patriarcas, e o simbolismo de 10 era a totalidade. Assim como depois o número 7, em algumas narrativas bíblicas, ele é o símbolo da perfeição. Assim como o 3 é o símbolo da verdade. Assim como o 4 é o símbolo da totalidade da terra que habitamos. Assim como o 6 é o número da imperfeição. E aí vem o pessoal com outras cachaças e acha que o número da besta é 666. É um número de imperfeição, não tem nada a ver isso aí. Ou seja, o número 10 é o número da totalidade. Por que Deus não pediu 7%? Por que Deus não pediu? Não, Deus não pede, Deus exige. Por que Ele não exigiu 7%, 5%? Quando nós éramos da igreja episcopal, nós tínhamos uma igreja lá na Asa Norte, e aí brincava com o Tadeu, né, Tadeu? Que hoje está fazendo aniversário, está mais velho, olha a cara dele. Velho. Aí brincava com o Tadeu, os caras pediam para a Asa Norte porque o dízimo lá estava em promoção, era só 7%. É óbvio que era uma brincadeira, irmão. Hoje eu não estou certo se era só uma brincadeira, mas em todo caso. Seja como for, Deus exige 10% porque Ele é o símbolo da totalidade. Essa é a razão.
E em todo o Antigo Testamento Deus vai exigir esses 10%, não é porque Deus precisa, o céu não está construindo nenhum castelo lá para Deus que está precisando de ofertas no céu. É apenas para disciplinar o coração mesquinho que nós temos, o coração avarento que nós temos, que esquece que tudo que hoje você tem não é seu, pertence ao Senhor. Então, quando eu vejo crentes com dificuldade de trazer o dízimo, que ficam relutando ou barganhando, vou dar uma oferta para Deus hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: oferta é algo que você dá depois do dízimo. Em lugar algum na Bíblia, a oferta é dada em substituição ao dízimo. Dá-se o dízimo e o que passar do dízimo é oferta. Se você está fazendo isso, você não passa de um ladrão. E esse é o termo que a palavra de Deus dá: ladrão daquilo que o Senhor mandou você dar. Não existe outro termo. Não venha com exegese furada nos cachaceiros que tem aí no YouTube, que porque aquele sacerdote, rapaz, esse cara tem que aprender a fazer exegese, parar de fumar maconha e ler o texto direito. Deus é muito claro que quando Ele exige os 10% e nós não o fazemos, nós estamos roubando a casa de Deus. E até onde eu saiba, quem rouba tem um único nome: é um ladrão. É por isso que o Lula está na cadeia, graças a Deus. Entendeu que eu estou feliz demais no final de semana? Agora, o mesmo que aponta o dedo para o Lula, que rouba uma nação, não tem nenhuma moral para apontar o dedo para alguém quando rouba a Deus e nos exige entregar aquilo que Ele exigiu, como sinal visível de que tudo é dele. Tudo é do Senhor. Daí toda a teologia do Antigo Testamento mostra: tudo é do Senhor. Por isso nós entregamos o dízimo como sinal de que tudo é do Senhor. É por isso que Israel não tem problema com ofertas. Vamos construir o templo. Os caras davam o dízimo de tudo e eles traziam ainda seus bens para levantar o templo. Aqui na igreja está difícil você trazer o seu dízimo. Quanto mais trazer alguma coisa, mais para a gente terminar esse tempo. É porque você não entendeu ainda que tudo é do Senhor. Você acha que governa alguma coisa. Você acha que é senhor de alguma coisa. Não, quem te deu foi o Senhor. Todo mês o teu salário bate na conta, não é porque você trabalhou, é porque o Senhor abençoou para que estivesse lá. Aí os mais ignorantes ainda dizem: não, eu sou funcionário público. Não, o governo não é teu Deus, cara. O governo só tem condições de pagar você porque Deus abençoou para que haja dinheiro para pagar teu salário. Do contrário, você estava lascado. Olha o Rio de Janeiro, tem outro exemplo mais prático do que esse. Pessoas que confiaram no Estado: eu sou assalariado do governo, está lá, 3 meses de salário, estou tentando recuperar agora. Brasília mesmo viveu essa situação há pouco tempo atrás, funcionário recebendo salário atrasado. Por quê? Porque o governo não é Deus. Você não recebe do governo. Ou Deus abençoa uma nação, ou Deus abençoa um Estado, ou você não tem salário. Você vai querer continuar acreditando que é pelos teus méritos? Ou é o Senhor que envia o recurso, até mesmo através do governo, que você acha que vai manter teu salário em dia? Então eu quero que você entenda a primeira coisa: tudo é do Senhor, e é isso que o dízimo nos diz, porque 10% é a representação do todo. Lembra daquela viúva pobre no Novo Testamento?
Levanta a mão aí. Tem uns irmãos aqui que não estão lendo a Bíblia. Estava lá Jesus vendo os homens levar os seus dízimos ao gasofilácio. Não, gasofilácio é um negócio assim, irmão. Você vê como a ignorância é um negócio terrível mesmo. Na época que o conselho de pastores, o corpo de pastores mudou para o gasofilácio, teve irmão que estranhou, não vamos passar a salva, não. Não, irmão, tu entende? Salva é coisa de homem. Gasofilácio é Bíblia. É o que a Bíblia manda ter, é gasofilácio. Graças a Deus abandonamos uma tradição que não é Bíblia. Negócio de passar sacolinha. Isso não é bíblico. O que é bíblico é gasofilácio. Então Jesus estava lá olhando os homens entregar no gasofilácio os seus dízimos, suas ofertas. Aí vai lá a viuvinha. Ela só tem aquele dinheirinho. Aí ela pegou e colocou tudo lá. O que é que aquela viuvinha deu, irmão? O que é que ela deu? Ela viúva deu o dízimo. O que é o dízimo? É o sinal visível de que tudo que existe, de que tudo que você tem, pertence a Deus. A diferença é que aquela mulher não deu o dízimo no símbolo do dízimo. Ela deu o dízimo naquilo que o dízimo de fato representa, em tudo. Você está entendendo? Então essa é a primeira questão. Volte a Melquisedeque, e há uma outra questão agora que eu quero que você entenda. Os ignorantes em exegese e hermenêutica, eu não estou falando exatamente de você, eu estou falando de pastores ignorantes que precisam voltar para a banda dos seus seminários, das suas faculdades, para repreender hermenêutica. Tem escrito na internet que dízimo é uma coisa da velha aliança. Toma-te a cachaça violenta. Primeira cena do dízimo é escrita por Moisés. Moisés está dentro da velha aliança. Mas a história que ele nos conta do primeiro dízimo entregue é um dízimo entregue fora da época da velha aliança. É de uma época em que a lei de Deus sequer havia sido dada. Abraão viveu aproximadamente 800 anos antes de Moisés. Abraão viveu aproximadamente então 800 anos antes de Deus entregar a lei. Que história é essa de que dízimo é coisa da velha aliança do tempo da lei? Ou os pregadores ignorantes da internet não sabem medir história, não sabem estudar a história. Porque isso é um atestado para mim de ignorância histórica sem tamanho. Quando Deus institui e requer o dízimo de Abraão, não existia lei. Então aqui já mostra que dízimo não tem a ver com lei. Dízimo tem a ver com um sinal visível estabelecido por Deus, para que o homem lembre que Ele, Deus, criou céus e terra. E se você prestou atenção, olha aí novamente. O fundamento de Melquisedeque é: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui céus e terra. E quando o rei de Sodoma pede a ele para devolver as pessoas, versículo 22, Abraão diz: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui céus e terra. Todo o fundamento é a frase inicial de Gênesis 1: no princípio criou Deus céus e terra. Então dízimo não tem a ver com lei.
Senhor Deus. Todos os recursos, tudo que você tem, foi dado por Deus a você para que você devolvesse ao Senhor nesse mundo que Ele criou a fim de honrá-lo e glorificá-lo. Isso não tem a ver com lei. Por que Deus institui então o dízimo após a saída do Egito? Por uma questão muito simples. Israel passou 430 anos de escravidão no Egito, aprendendo um monte de besteira. Tanto é que quando eles tiveram a oportunidade, fizeram um bezerro de ouro, que eles aprenderam no Egito. E uma das coisas que eles aprenderam é que tudo pertencia ao faraó, ao homem. E que agora que eles saíram, e lhes foi restituído tudo para recomeçar a caminhada, eles poderiam pensar: opa, então isso aqui é meu. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, Deus, tirei vocês do Egito. Eu, Deus, estou levando vocês para uma terra que é minha. Tanto é minha que eu vou expulsar os habitantes de lá. Você achou que Jericó era uma cidade desocupada? Não, Deus ia desapropriar mesmo a terra. Simples assim. Senhor, mas nós construímos. Filho, não é seu, é meu. Eu boto quem eu quero na terra que é minha. Ele desapropriou para colocar o povo dele. Agora, para que vocês lembrem, deixa eu colocar na lei, vocês vão me dar o dízimo de tudo que vocês produzirem. Por quê? Porque é o Deus preciso. Não é porque seus corações são lavarentos o suficiente para esquecer que tudo é meu. E toda vez que você chegar diante do gasofilaço e entregar, você saberá que tudo é meu. E você será um servo bom e fiel, que entrará no gozo do seu Senhor. Ou você será um servo mau e receberá do Senhor a ira dele pela desobediência do seu comportamento. Por isso Deus instituiu a lei, e na lei o mandamento, o dízimo. Agora você está entendendo, o dízimo não é da lei. O dízimo antecede a lei, porque é uma determinação da criação por causa da queda e não por causa da lei. E aí vem outra ignorância. São muitas as ignorâncias hermenêuticas do livro, Senhor. Talvez os seminários precisem gastar mais tempo ensinando hermenêutica para os seus alunos, porque é difícil. Eu tenho que ouvir pessoas reformadas escreverem na internet dizendo que o dízimo não era uma prática do Novo Testamento, porque era uma coisa da lei. Você já entendeu que não é da lei. O ignorante já esqueceu a hermenêutica da coisa direita. Mas agora a pergunta é: isso também teria validade para nós? Irmão, se o dízimo é o sinal visível de reconhecimento de que tudo que existe, de que tudo que eu tenho pertence a Deus, por que isso seria diferente para um cristão no Novo Testamento? Mas aí eles pegam um texto, pega a sua Bíblia, eu quero que você olhe a cachaça doida que eles fazem, para não enxergar o óbvio. Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé.
Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Não parece que está claro que Jesus está dizendo que a gente tem que dar o dízimo? Observe o final da frase dele. Porém, devias, porém, fazer estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem deixar de fazer o quê? O dízimo da hortelã, do eiro, do cominho, ou seja, de tudo, até das mínimas coisas. Aí essas pessoas veem e dizem assim: não, mas Jesus falou isso na época da velha aliança. Quando ele ressuscitou, ele não falou mais nada sobre isso. A igreja não disse mais nada sobre isso. E eu tenho que perguntar, rapaz, esse rapaz estudou em qual seminário, qual faculdade de teologia, para não ver o óbvio. Pergunta simples, irmãos. Onde que está esse texto que a gente acabou de ler? Vai responder aqui. Onde que está esse texto que a gente acabou de ler? É evangelho de quem? Quem foi que escreveu esse texto? Foi Jesus que escreveu esse texto? Jesus não escreveu nada. Quem escreveu esse texto está lá. Não é possível que o cara no Evangelho segundo Mateus. Quem está escrevendo é Mateus, nos lembrando palavras de Jesus. E Mateus escreveu isso aqui na velha aliança. Foi? Ou Mateus escreveu isso depois que Jesus já tinha ressuscitado e voltado aos céus? Até onde me consta, não tem nenhum doido que afirmou em estudos do Novo Testamento que Mateus escreveu isso aqui antes de Jesus ressuscitar e subir ao céu. A datação mais fundamentalista para Mateus, que é a que eu participo da escola de revisão de datação do Novo Testamento, diz que Mateus escreveu isso aqui no ano 40, entre o ano 37 e o ano 40. Até onde me consta, Cristo subiu aos céus aos 33 anos. Então Mateus escreveu isso aqui com 6 ou 7 anos depois dessa fala de Jesus. A datação mais tradicional diz que Mateus escreveu isso aqui por volta do ano 70. Ou seja, uns 40 anos depois que Jesus subiu aos céus. Então, quando Mateus está escrevendo, irmãos, ele não escreveu isso aqui debaixo de velha aliança. Ele escreveu para uma igreja que vivia dentro da nova aliança. E para que ele está contando essa história? Para dizer o que deveria ser a prática da nova aliança. Observe como começou esse texto, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Vocês já me ouviram falar várias vezes isso. Essa frase, assentaram-se na cadeira de Moisés, os escribas e os fariseus, é uma frase judaica para dizer que os intérpretes legítimos da lei de Moisés eram os escribas e os fariseus. É isso que essa frase significa no contexto judaico. Quem são os intérpretes fiéis da lei de Moisés? Jesus disse: os escribas e os fariseus. No versículo 3, então ele diz: fazei e guardai, pois. Esse pois diz tudo, porque eles de fato são intérpretes fiéis da lei de Deus. Façam tudo o que esses homens nos disseram. Mas Senhor, eles são escribas e fariseus. O Senhor disse que eles são hipócritas. Eles estão lhes ensinando a verdade. O fato deles fazerem as coisas erradas não significa que eles estão lhe ensinando a mentira. E você está buscando nesses homens o que? A verdade? Ou o exemplo da vida deles? Bom seria se tivesse os dois. Mas se falharem no exemplo, ouça pelo menos a verdade que eles estão ensinando.
Por isso Jesus diz: façam e obedeçam, guardem tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Agora Jesus começa a mostrar o que eles ensinam e o que eles não fazem. A partir do versículo seguinte, versículo 4, Jesus começa a mostrar várias práticas hipócritas baseadas na verdade. Você está entendendo isso? O que eles estão dizendo é verdadeiro, mas como eles vivem é hipócrita. A partir do versículo 13 começa a sessão de maldições, os ai, que formam um gênero literário na profecia do Antigo Testamento que descarrega a ira de Deus contra os homens. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 13, versículo 14, ai de vós, versículo 15, ai de vós, versículo 16, ai de vós. E agora versículo 13, ai de vós. Lembra o que são os ais? Malditos são vocês. Por quê? Porque vocês dão o dízimo das pequenas coisas, mas vocês negligenciaram a justiça, vocês negligenciaram a misericórdia, vocês negligenciaram a fé. Por isso vocês, escribas e fariseus, são malditos. Segunda parte: devias, porém, fazer essas coisas. Se não querem ser malditos, pratiquem a justiça, pratiquem a misericórdia, pratiquem a fé, sem omitir aquelas. Você não quer ser um amaldiçoado? Então, além de praticar a justiça, a misericórdia e a fé, dê o dízimo de todas as coisas. Do contrário, ai de vós, cristãos malditos, porque roubam o Senhor do dízimo. Você acha que é só isso? Não. Esse discurso do capítulo 23 é apenas a exemplificação do que no mesmo evangelho Mateus havia dito no Sermão do Monte. Nós vamos chegar lá. Nós já vamos antecipar as dores aqui, capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então que papo é esse de que diz que é do tempo da lei? Isso não tem mais nada a ver com a gente. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Versículo 18: porque em verdade vos digo, até que céu e terra passe, nenhum iode, a letra menor do hebraico, um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora observe: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A sua justiça tem que exceder em muito. Você entendeu? Não é pouco, não. Aí Jesus começa a dar exemplos. Ouviste o que foi dito: não matarás. Eu estou dizendo que se você simplesmente xingar o teu irmão, você já caiu nesse pecado de matar. A minha justiça é maior que a do fariseu. Eu não me justifico porque eu não fui lá, dei um tiro em alguém, dei uma facada em alguém. Eu preciso ficar inquieto enquanto eu fico xingando alguém, enquanto eu fico proferindo palavras malditas contra alguém. Eu preciso ficar inquieto porque minha justiça tem que ser maior que a do escriba e do fariseu. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu tenho que ficar inquieto, não é apenas se eu deitei com a mulher ou se você deitou com o homem. Eu tenho que ficar perturbado porque se a minha justiça tem que exceder, o simples olhar impuro para alguém já é pecado. Minha justiça tem que ser maior. Aí você chega no capítulo 23. Vocês deveriam praticar a justiça sem esquecer o dízimo. O que é a justiça do dízimo? Eu tenho que dar o dízimo. E o que é exceder a justiça do dízimo?
lembrar de sempre fazer o que é certo, praticar a misericórdia e praticar a fé. Por que essas três coisas? Porque em Israel o fariseu dava o seu dízimo e achava que ele estava perfeito diante de Deus, ele não precisaria fazer mais nada. É como se ele fizesse a barganha com Deus: agora que eu entreguei meu dízimo, Deus tem que me abençoar, e não importa o que eu faça. Não, você tem que dar o dízimo e se preocupar com o que você faz. Do contrário, você é um maldito aos olhos do Senhor. Você deve dar o dízimo e lembrar da misericórdia. Eu entreguei meu dízimo, chega o irmão passando necessidade, eu já dei meu dízimo. E você fica em paz com a sua mente, com a sua cabeça, porque você deu o dízimo e o teu irmão passa necessidade, e você não pode tirar além do dízimo para abençoar teu irmão. Não, se você não pratica a misericórdia, não importa se você dá o dízimo, você é um maldito do mesmo jeito. Só a misericórdia? Não, a fé. Por que muitas pessoas não entregam seus dízimos? Porque elas não confiam que Deus vai suprir-las. Porque elas não confiam que Deus vai guardá-las e vai dar o que elas precisam. Quando nós entregamos o dízimo, nós entregamos com alegria porque Deus tem nos dado, e a fé e a certeza de que Ele continuará cuidando da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, do nosso sustento. Justiça, misericórdia e fé. Você percebeu que a exigência do dízimo para cristãos é muito mais elevada do que a exigência do dízimo para judeus? Porque o Senhor não se contenta com um simples ato. Esse ato tem que mudar a sua atitude de coração. Entregar o dízimo, devolver ao Senhor, não é apenas reconhecer que tudo é dele, mas é reconhecer que até o seu coração é dele, e que ele é mudado, transformado, libertado da avareza por meio desse ato que traz tudo ao Senhor. O que Melquisedeque nos ensina é que tudo é do Senhor, e o dízimo é a representação disso. O que a história de Melquisedeque nos lembra é que dízimo não é uma coisa da lei, é uma instituição de Deus para tratar com o coração do homem caído na sua avareza e lembrá-lo constantemente de que tudo é do Senhor. E isso é válido para cristãos também. Voltando a Melquisedeque, a última coisa então que nós aprendemos agora por meio de Abraão. Após Abraão entregar o dízimo de todas as coisas, volta a cena do rei de Sodoma. O rei humilhado. O rei que achou que podia guerrear com outros para ganhar alguma coisa, se deu mal. É o que acontece sempre quando a gente quer guerrear. Um vai se dar bem, outro vai se dar mal. E mesmo quando você se dá bem, você se dá mal, porque você está indo contra o Senhor e guerreando por aquilo que não é seu e é do Senhor. Você se dá mal de qualquer jeito. Esse homem agora volta humilhado e pede para que Abraão lhe devolva apenas as pessoas. Então disse o rei de Sodoma: Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Aquele homem já tinha aprendido uma lição que eu tenho tentado ensinar há anos nessa igreja. Pessoas são mais importantes do que coisas. Somente depois de ser humilhado, aquele homem entendeu que o mais importante foram as pessoas que ele perdeu do que os bens que lhe foram tirados. Mas Abraão aprendeu muito mais com o dízimo. Após ouvir esse pedido do rei de Sodoma, Abraão lhe responde:
Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence. O que era seu, Deus me entregou. Mas o Senhor me entregou não foi para humilhar ninguém. O Senhor me entregou não foi para enriquecer na custa de ninguém. O Senhor me entregou para entregar a ti e restituir ao teu povo aquilo que um dia o Senhor deu a você. Quando nós aprendemos o que o dízimo significa, o dízimo nos faz olhar para o nosso Deus. O dízimo nos faz olhar para aquele que foi oprimido, para aquele que foi humilhado, e nos faz participantes da restauração da vida dele. Porque nós descobrimos que tudo é possível. De onde vocês vieram, na maioria das suas igrejas, o dízimo era apenas uma festa de arrogantes. Eu sou dizimista, por isso eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho não sei o que. Eu sou a Universal. Ponto. O dízimo nessas igrejas não passa da celebração dos soberbos. A celebração dos arrogantes, que acham que são alguma coisa de Deus, porque estão construindo bens materiais que o Senhor mesmo destruirá quando vier e mostrará que não são nada diante dele, porque tudo é dele. Quando nós aprendemos o significado de que o dízimo é o sinal visível de reconhecimento de que tudo que existe e tudo que temos pertence a Deus, a entrega do dízimo nos quebranta e nos faz olhar para o outro na sua necessidade, na sua humilhação, e não para nós mesmos na soberba daquilo que estamos construindo. Crentes que entregam seus dízimos e são incapazes de perceber, de ver a necessidade do irmão que sofre ao lado, não são pessoas que entenderam o significado do dízimo. Não adianta você roubar o dízimo para dar para o irmão. Você é ladrão do mesmo jeito. Porque olhar para o outro vai além de nós mesmos. É abrir mão de direitos, como Abraão fez. O que é que o código de guerra de Luzi, que era o código que regia a Mesopotâmia, dizia? Cara, é teu. Você não tem que devolver nada, nem às pessoas. Elas serão tuas escravas. Esse rei, de forma humilde, humilhante, pede apenas pessoas. E Abraão não dá apenas pessoas. Cara, isso aqui não é meu. Vocês brigaram que nem tolos aí por terra, por poder, por dinheiro. Aí a consequência, você foi humilhado. Mas eu não quero participar da tua tolice. Eu não quero participar da tua insensatez, da tua insanidade. Aqui de volta para cima. Só um detalhe, eu dei o dízimo para o Senhor. E agora volto abençoado para você. Porque ao dar abençoado, ao dar o dízimo, ele abençoa aqueles recursos em reconhecimento de que é do Senhor. É uma pena que eles não entenderam nada. É uma pena que esse rei perdeu a capacidade de perceber isso.
E verão então logo em seguida Deus destruir suas cidades, porque os seus recursos foram usados para pecarem contra Deus. O que é que eu tenho visto? Crentes que usam um recurso que é de Deus para pecar, que usam um recurso que é de Deus para se prostituir, encher a cara, fumar maconha, comprar carros para a sua avareza ou para a sua ostentação. Não usam, nem devolvendo o que deveriam devolver à casa de Deus, e muito menos para socorrer ao necessitado. Há muitas questões que eu quero falar sobre dízimo ainda, mas eu vou deixar para um outro sermão, numa outra ocasião. Eu quero primeiro que você entenda o que é dízimo, e depois a gente pode falar sobre as maldições que acompanham a vida dos filhos de Deus que não entregam o dízimo, porque isso também é Bíblia. Os que são infiéis no dízimo verão do Senhor a sua ira. E a gente tem que parar com essa tolice de que achar, no pentecostal está tudo errado. Não, irmão, não está tudo errado. A maneira como eles fazem está errado. O entendimento que eles impõem está errado. Mas é verdadeiro o que Deus tem contra você quando deixa de dar com fidelidade seu dízimo, e que o Senhor vem com maldição mesmo sobre a tua casa. Mas eu quero falar sobre a maldição do dízimo em outra ocasião. Por hoje já basta vocês saírem aterrorizados. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos a Tua palavra, porque ela não somente é a Tua palavra carregada de vida do Senhor e de poder do Senhor, mas porque, tendo ela vida e poder do Senhor, ela instrui o nosso coração na verdade, para que não nos percamos em nós mesmos, na nossa avareza, na nossa mesquinharia, porque essa palavra nos abre o coração para Ti mesmo e abre o nosso coração para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Meu único pedido é que o Senhor torne essa palavra verdadeira para aqueles que estão aqui ouvindo isso nessa noite, porque agora são indesculpáveis diante de Ti, uma vez que receberam a instrução bíblica correta sobre esse assunto. Não são as pessoas que poderão alegar no dia do juízo, quando estiverem diante do Senhor, que não sabiam a verdade sobre esse assunto. São pessoas que agora passam a prestar contas de fato diante do Senhor, porque a instrução foi dada. Então eu quero pedir ao Senhor que Tu converta o coração daqueles que estão roubando a Ti nessa igreja, daqueles que não estão entregando com fidelidade os seus dízimos, e nos ensina a ser agora uma igreja disciplinadora daqueles que roubam a Tua casa. Nos dê zelo por essa verdade, porque é verdade do Senhor, é verdade da Tua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque a Tua palavra é uma só, e não existe essa separação tola que homens pervertidos têm feito em querer desassociar a Tua palavra de alianças como se fossem coisas diferentes. Dá-nos o entendimento, Senhor, da Tua palavra em nome de Cristo Jesus. Converte o nosso coração de fato, para que todo o nosso ser e tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para Te honrar, seja de fato o reconhecimento de que é Teu e está à Tua disposição, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.